Pessoal, madeira de lei. Quem já ouviu falar esse termo, né? Isso remonta às épocas do Império aqui no Brasil. Hoje se fala muito de madeira de lei, mas a fonte, a base é diferente, tá, pessoal? E eu vou explicar isso daqui um pouquinho para vocês. Na época do Império, quando os portugueses estavam aqui, né, e dominavam toda a parte nacional aqui do Brasil, eles já identificaram algumas madeiras que eram de altíssimo valor comercial pela sua dureza, pela sua densidade, pela sua resistência ao tempo, principalmente naquela época na construção naval, que era uma base de força, porque eram utilizados, enfim, os navios para se fazer as travessias daqui para a Europa e vice-versa. Então essas madeiras de alta qualidade que eles já haviam conseguido identificar foram proibidas pela coroa, né, de serem cortadas por qualquer pessoa. Então, para você poder utilizar uma madeira dessas legalmente, você precisava ter uma licença expedida e, logicamente, eles não expediam para qualquer um ou de qualquer forma. E a primeira madeira, eu acho que todo mundo vai saber qual é, que entrou nessa lista foi o pau-brasil, pessoal. Essa madeira aqui realmente é incrível, ela tem uma alta densidade, ela tem uma beleza excepcional, uma dureza, uma durabilidade ao tempo e às intempéries impressionante. Então, foi a primeira madeira a ser colocada na lista. E naquela época o pessoal falava muito sobre madeiras, como eu falei, de alta densidade, com resistência ao tempo e tudo mais. Mas muita gente hoje em dia ainda acredita que a madeira de lei sejam só madeiras de alta densidade. E não é assim mais que funciona, pessoal. Existem muitas madeiras de média densidade e até de baixa densidade, como aqui eu separei o cedro. Já mostrei para vocês naquele outro vídeo sobre densidade, né, que é uma madeira extremamente leve, só que ele tem vários atributos que o qualificam como uma madeira de lei. Esse daqui, pessoal, então, o cedro é o primo de longa distância, vamos dizer assim, porque um está na Mata Atlântica, o cedro, e o mogno está na Mata Amazônica, certo? Mas eles são muito parecidos em muitos aspectos. E o cedro, então, mesmo sendo uma madeira de baixa densidade, tal como o mogno, também vem a ser uma madeira de lei. Outra madeira de lei, isso nos dias atuais, né? Essa madeira aqui, que eu acho fantástica, que é embuia. Essa daqui tem uma anomalia de crescimento, como eu falei para vocês já algumas vezes. Isso aqui é um bur, né, pessoal? Mas é de embuia. Essa madeira é fantástica. Também é considerada hoje em dia uma madeira de lei. Porque essa peça aqui mesmo foi tirada de um lugar onde essa madeira tinha sido derrubada na época dos tropeiros, lá onde o pessoal descia com mula do estado de São Paulo até no Rio Grande do Sul e subiam de lá então voltando para São Paulo com gado. E nessa fazenda de descanso foram derrubadas essas embuias. Isso naquela época, machado, serrote, nem motosserra existia. E a madeira está lá, ficou exposta todo esse tempo e mesmo assim ainda resiste e está perfeitamente assim, impecável, né? Quando se falar em relação a desgaste, né, pelo tempo. Aqui tem uma outra madeira também, muitíssimo conhecida por todos vocês, pelos nossos seguidores. Com certeza a madeira que a gente mais trabalhou até hoje é a peroba rosa. Essa daqui também ainda era da época do Império, já era proibida, porque o pessoal conhecia já as suas qualidades. Então é uma madeira excepcionalmente linda, altamente durável. Então essa daqui também vinha a ser. E agora eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Tinha uma madeira que até no final do século XVIII não era considerada madeira de lei. E hoje que está aqui, que é o nosso IP, pessoal. Essa madeira aqui foi vastamente levada pelos ingleses, tá? Aqui no nosso lugar, pelo Rio Paraná. Então esses ingleses, eles vinham até aqui, na nossa região, levavam o IP e mais uma outra madeira que eu já falei para vocês, o cedro. Tá? Então hoje em dia, olha, extremamente leve. E até hoje, muita movelaria de altíssima qualidade, feita, sabe, com todos aqueles artifícios de marchetaria, com acabamento premium, que existem na Inglaterra, muito dessa madeira saiu aqui do oeste do Paraná. Então, pessoal, assim, só para dar uma ideia para vocês sobre madeira de lei, o que era na época do Império, né, que existiam algumas espécies que eram em função da dureza, e hoje já não é mais assim, é em função da utilização, e entraram então mais madeiras nessa lista.
Tá? Então, se você consultar hoje, por exemplo, a questão do IBAMA, existem muito mais madeiras listadas justamente por causa do interesse comercial e não mais que remetam à época do Império.